tudo aquilo que não provém de ti. Que seja o Senhor a estar revestindo ela com teu poder e com tua graça, no nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, igreja. Amém. Pode se sentar. De vez em quando, eu tenho uns diálogos com Deus. E são muitos os conflitos da minha alma pecadora. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele responde sempre na palavra dEle de forma tão clara, que às vezes eu fico constrangida com a maneira que o Espírito Santo ministra no meu coração. E eu tenho mania de, às vezes, me sentir, quando eu me sinto acorrentada numa situação, aprisionada com alguma coisa, eu coloco a mão na minha cabeça e eu começo a ministrar libertação. Porque eu entendo que libertação não é simplesmente demônios, principados, potestades, mas libertação do meu eu, da minha vontade, do meu querer, daquilo que eu fico almejando e muitas vezes não é aquilo que Deus tem pra mim. E aí, quarta-feira, eu estava lá na minha casa desse jeito, orando, chorando, e pedi para Deus falar uma palavra comigo. E Deus falou de forma muito clara a respeito das prisões. E Deus usou o apóstolo Paulo de forma tão criteriosa e tão sobrenatural comigo. E essa é a palavra que eu quero trazer para vocês hoje, porque assim o Espírito Santo me disse que eu receberia um convite para ministrar. E eu até ri na hora, porque na minha carne eu não queria vir, mas Deus sabe todas as coisas. No outro dia o convite chegou. E eu falei, eu vou, porque Deus falou comigo ontem à noite na minha casa que era para eu compartilhar da minha experiência. Amém? Abra sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, em Filipenses, capítulo 1. Aleluia. Deus seja louvado. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. Amém? A palavra do Senhor está intitulada: A prisão de Paulo contribui para proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é também que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Amém? Só até aí. Quando o Senhor falou comigo essa palavra, a prisão de Paulo contribui para proveito do Evangelho, eu já entendi a resposta no intitular do texto. Mas na verdade, Paulo aqui, quando ele escreve essa carta, ele estava se referindo a uma das viagens missionárias que ele fez a Filipos. Eu acho que foi a segunda viagem missionária, se eu não estou enganada, fala ali no livro de Atos. E quando ele visitou esse povo, que ele tem grande afeição e amor, Deus usou desse povo em amor mesmo para ajudar muito a vida dele. E esse povo foi testemunha daquilo que ele vivia em Cristo Jesus, das prisões, dos alarmes e de tantas coisas que aconteciam na vida dele. Quando aqui ele fala que ele quer que os irmãos saibam que as prisões contribuíram para que o nome de Cristo fosse propagado, quando ele fez essa viagem que ele escreveu essa carta, a segunda viagem a Filipos, todos conhecem a história da prisão de Paulo e Silas, amém? E aí, o que acontece? Quando eles foram presos, quando eles chegaram na cidade, uma mulher por nome de Lídia veio encontrar-se com eles e os constrangeu para que eles repousassem na sua casa. E durante o dia seguinte, eles acharam que se eles saíssem ali para fora,
eles iam encontrar pessoas para que eles pudessem pregar a palavra do Senhor nas sinagogas, em alguns lugares. E eles encontraram muitas mulheres. E essa Lídia foi uma das mulheres que eles encontraram e que a constrangeu para que eles ficassem na casa dela. Só que eles passaram ali em Filipos muitos dias. E tinha uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, que ela vinha atrás deles sempre dizendo: estes homens que vos falam, eles são servos do Deus Altíssimo. E todos os dias que essa mulher se encontrava com eles, ela repetia a mesma coisa. E aí um dia Paulo, impelido pelo Espírito Santo, repreendeu o espírito de adivinhação sobre a vida daquela mulher. E aí o espírito saiu, o demônio saiu, os senhores daquela mulher que ganhavam muito dinheiro com esse espírito de adivinhação ficaram irados e mandaram prender Paulo e Silas na prisão. Amém? Quando eles estavam na prisão, todos sabem também que próximo da meia-noite eles começavam a cantar hinos de louvor e adoração, mesmo depois de terem recebido muitos açoites. E a palavra do Senhor fala que o cárcere se abriu, que as cadeias foram quebradas, que todas as coisas foram arrancadas e eles podiam ali sair daquele lugar. Mas eles não saíram e todos os outros que estavam presos fugiram imediatamente quando as cadeias foram quebradas, porque o terremoto foi tão grandioso que nada daquilo que estava preso continuou preso, todos foram soltos. E aqueles homens que estavam ali de forma inocente permaneceram. E o carcereiro que estava ali observando aquela situação, ele temeu, porque ele conhecia a maldade daqueles homens. Ele sabia que ele seria responsabilizado pela fuga de tantas pessoas que estavam ali. E muito ele se admirou, porque aqueles dois homens que mais foram açoitados, que foram presos injustamente, que eram considerados como dois homens inocentes, eles não fugiram, eles não saíram. E aí aquele homem com sede daquele Deus que habitava nos açoitados, que estavam então encarcerados, disse: o que é que eu preciso fazer para eu ser salvo? E eles disseram: aceite o Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que Paulo está dizendo aqui é que nas prisões o nome de Cristo precisa ser glorificado. E muitas são as prisões e as angústias da nossa alma, muitas são as nossas prisões cotidianas, mas Cristo também precisa ser glorificado nessas nossas dificuldades, nesses nossos cárceres, porque ali uma família foi salva por causa daquela prisão. Deus teria outra maneira de salvar aquele carcereiro e a família dele? Teria, mas Deus quis usar de um momento de dor para mostrar para as pessoas que Ele não escreve certo por linhas tortas, Ele escreve certo por linhas certíssimas. Ele é correto em todas as coisas, Ele sabe de todos os seus caminhos. Então aqui Paulo estava dizendo: ei, povo de Filipos, eu quero lembrar vocês que as minhas prisões, elas vieram para acrescentar ao nome de Jesus. Elas vieram para propagar o nome do único que tem que ser propagado, para anunciar aquele que é o Salvador, é o Redentor, é aquele que é digno de toda louvor e de toda adoração. E continuando a história, aquele homem então, ele creu, ele recebeu o Senhor Jesus. Paulo e Silas saíram com ele, foram até a casa dele, a família dele ali também se converteu a Jesus Cristo. E depois eles foram embora da cidade. Mas o livro de Atos, ele fala uma outra história também, que o Espírito Santo outro dia também falava comigo a respeito da prisão de Pedro. Herodes era um rei muito mau, todos sabem disso, e foi preso Pedro e Tiago, irmão de João. Tiago foi preso e no mesmo dia que ele foi preso, ele foi morto, mas Pedro ficou guardado para o dia seguinte. Era a festa dos pães asmos e eles queriam sacrificar a Pedro da mesma forma que eles tinham sacrificado a Tiago. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando chegou a noite, não fala que tinha ninguém orando dentro do cárcere, amém? Não fala que tinha ninguém jejuando, que tinha ninguém cantando, diz apenas que Pedro estava preso, acorrentado, mas que tinha uma igreja lá fora que clamava pela libertação de Pedro, e que insistentemente eles oravam e clamavam para que Deus livrasse a Pedro. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi até aquele lugar e tirou as amarras e desprendeu a Pedro,
e o direcionou para fora, adormeceu aqueles homens que estavam ali, porque eram muitos os carcereiros que estavam naquele lugar, guardando a vida dele, porque para Herodes era muito importante matar aquele homem diante de todos, para que o reino dele fosse propagado. Mas o reino de Jesus aqui foi propagado ali, porque o anjo do Senhor deu livramento para Pedro e o conduziu para fora do cárcere e disse: olha, você pode ir agora. E ele achava que estava tendo uma visão. O que eu aprendo com isso, igreja? Nem sempre nas nossas prisões vai haver um terremoto para que tudo caia por terra, para que nós sejamos libertos. Nem sempre nas nossas prisões nós vamos precisar ali clamar para que o Senhor Jesus quebre as cadeias e as correntes, porque Ele pode fazer com que os nossos inimigos caiam num profundo sono e que o anjo dele nos tire dessa situação de prisão. Muitas foram as aflições da vida de Paulo e ele foi aprisionado muitas vezes, com muitos açoites. A Bíblia diz que ele foi apedrejado diversas vezes. Ele até se fingiu de morto em uma delas, para que ele pudesse levantar e sair pregando o Evangelho. Mas aqui ele falava para essa igreja de Filipos: olha, vocês precisam entender que as prisões precisam glorificar o nome daquele que é, que era e que há de vir. Vocês precisam entender que eu não estou entristecido com as prisões que eu tive, porque por causa delas o nome de Jesus foi propagado. E esse povo da guarda pretoriana são homens importantes, são oficiais de justiça, não é qualquer homem não, mas eles ficaram também embasbacados, porque eles contemplaram a glória do Deus Todo-Poderoso, porque sabem que foi Ele que me livrou. Não tinha como terremoto quebrar cadeias e correntes. O que eu aprendo com isso, igreja? Quando Deus quer livrar um servo seu, não importa quantas são as cadeias, não importa quais sejam as correntes, não importa aquilo que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas falam, aquilo que as pessoas dizem, não importa se te vestiram num saco preto, não importa se te amarraram dentro de uma gaiola, não importa se te lançaram nas profundezas do abismo, não importa se você está na cova dos leões, ou se você está como Sadraque, Mesaque e Abdinego, porque ele é o quarto homem. Não importa nenhum tipo de situação, porque o nome dele tem que ser glorificado na abundância e também na escassez, na dificuldade e também nos momentos de glória. O nome dele tem que ser engrandecido em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo aqui: é bem verdade que muitos pregam a Jesus por inveja, por porfia, por maldade, mas também é verdade que muitos creram neste a quem eu prego por causa daquilo que eles me viram passar. O que é que você está passando que precisa refletir o nome de Jesus na sua vida? Qual é a prisão? Qual é a prisão que você vive? É no meio da sua família, é no seu trabalho, é na igreja que você congrega. Nós sempre temos escolhas na nossa vida. Deus nos dá a opção de escolher, mas quando nós nos submetemos à vontade dele em obediência, mesmo que nós tenhamos a opção de sair, ele quer que nós fiquemos, para que na hora dele, o nome dele seja engrandecido. E é interessante porque Paulo ele falava aqui mais na frente, nesse mesmo capítulo, que as pessoas, que na verdade o desejo do coração dele é ir morar com o pai. Mas que ele sabia que as pessoas ali ainda precisavam dele, ainda precisavam contemplar a glória de Deus na vida dele, ainda precisavam ver a coragem que ele tinha, porque da mesma forma que um dia ele perseguiu a igreja de Jesus Cristo, Deus permitia que os outros o perseguissem, para ele saber exatamente aquilo que ele tinha feito. Deus usa situações na nossa vida que nós já fizemos com as outras pessoas, no passado, no presente, para nos ensinar. E o cárcere aqui, ele não é para sempre, mas Paulo dizia o seguinte: olha, para mim pouco importa, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se Deus quiser me levar, eu vou, mas eu acredito que é melhor ficar na minha carne, porque a minha obra tem gerado fruto em vós. Então se eu permanecer aqui, vai ser bom para todo mundo, e se eu for, vai ser bom só para mim. Oh, glória a Jesus! Então eu estou aqui para dizer para vocês hoje,
que para nós também ministros do Evangelho, para nós que somos cristãos, seria muito melhor sermos arrebatados, pastor Dário, e Deus nos levar para a glória, para que nós pudéssemos dançar com Ele a eternidade. Mas eu acredito que é melhor para cada um destes que estão aqui que nós fiquemos, e também para os nossos familiares, para que eles possam contemplar a glória do Deus incorruptível sobre as nossas vidas, e todos os cárceres façam com que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado, independente das suas prisões, independente das circunstâncias que você vive, independente daquilo que o mundo tem enquadrado em você. Jesus precisa ser propagado, Jesus precisa ser anunciado. Ainda que você viva uma situação de dificuldade no meio da sua família, ainda que o seu marido não seja convertido, ele precisa saber que você está no cárcere sim, mas que aquele que vive e reina está sobre a sua vida e está no comando de todas as coisas. Ainda que você esteja no trabalho que não é o trabalho dos seus sonhos e que as pessoas te persigam, aqueles que estão ali, eles precisam contemplar quem é que está com você. Ainda que você esteja vivendo momentos de ardor, de prisão, o nosso libertador, o nosso redentor, o nosso salvador, ele não dorme. E da mesma forma que ele envia terremoto para fazer com que o cárcere se abra, ele também mantém o cárcere fechado e envia um anjo e adormece todos os nossos inimigos. Eu entendo que Deus pode fazer Satanás e os seus demônios se cegarem a nosso respeito, que Deus pode fazer com que eles durmam para que nós recebamos o melhor dessa terra, que Deus tem poder para lançá-los na profundeza do abismo para que nós possamos alcançar aquilo que Deus nos prometeu. E mais na frente o apóstolo Paulo ainda fala assim: ei, não nos foi concedido somente crer em Jesus, mas padecer por Ele. Não foi nos concedido somente crer em Jesus, mas padecer por Ele. Ele está dizendo para mim e para você que padecer por Jesus é privilégio. E mais do que isso, no Evangelho de João, no capítulo 12, está escrito que se o trigo cair na terra e morrer, ele produz muito fruto, mas se ele não morrer, ele fica só. As prisões, elas vêm muitas vezes para matar aquilo que está em nós, aquilo que o mundo enxertou em nós, aquilo que as nossas escolhas fizeram conosco, o caráter que foi deturpado. Mas Jesus disse também no Sermão do Monte, em Mateus no capítulo 5, a partir do verso 8, eu não sei se é o versículo 11, se é o 12, diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, bem-aventurados são aqueles que são injuriados por causa do meu nome, porque vocês receberão um galardão no céu. Paulo está reafirmando aquilo que Jesus já havia dito. Porque a nós não nos foi concedido simplesmente crer no nome de Jesus, mas padecer de muitas aflições, de muitos sofrimentos, para que o nome dele então seja engrandecido. Não somente na bonança, mas também na escassez, como ele mesmo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes ele disse que ele já sabia viver na pobreza e na riqueza, viver na abundância e viver na escassez. Ele estava dizendo a respeito dele mesmo, que por causa da vida, das prisões, das circunstâncias que ele tinha vivido com Jesus, ele tinha aprendido todas essas coisas, e porque ele tinha passado por todas essas situações, no fogo e na água, sendo provado pelo próprio Deus, ele podia suportar todas as situações com Cristo Jesus. Não é simplesmente um versículo isolado, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não. É algo que verdadeiramente ele viveu na sua carne, a morte, para que outros frutos pudessem também viver. E nas nossas prisões, muitas vezes nós somos mortos para que outros recebam vida. E se a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 15, que nós estamos enxertados na videira verdadeira, nós somos alimentados por Ele. E quem é alimentado por Jesus Cristo não morre. Quem é alimentado por Jesus Cristo não morre. Pode ventar a igreja e cair todas as folhas da árvore, mas não vai morrer.
pode prender, pode amarrar, pode fazer ficar calado, pode te jogar na cova. Não importa. Não importa se foi você que escolheu esse caminho, se são as suas escolhas que te levaram às prisões que você vive. Não importa se foram as circunstâncias ou se foi o próprio Deus. Mas importa que Ele seja glorificado. E se para que Ele seja glorificado nós temos que permanecer aqui por mais tempo, glória a Jesus por isso. Se para que Ele seja glorificado nós tenhamos que permanecer por mais 1 ano, mais 2, mais 10, para que nós possamos propagar o Evangelho de Cristo e falar das nossas experiências, das nossas prisões, das nossas perseguições, daquilo que nós vivemos, das doenças que nós passamos e nós somos curados, da forma que nós somos restaurados, da maneira que Deus restitui na nossa vida todas as coisas. Então que nós possamos viver assim, em alegria. Porque essa carta de Filipenses, ela fala da alegria de servir um Deus vivo e fiel. Da alegria de servir um Deus vivo e fiel, não porque Ele pode me dar todas as coisas, mas porque Ele é tudo que nós precisamos. Da alegria de servir um Deus vivo e fiel, não por aquilo que Ele pode nos dar. Em Salmo 57, no versículo 2, diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Não é algumas coisas, igreja, que Ele executa. É o Deus que por mim e por você executa todas as coisas. Muda toda e qualquer situação. Transforma toda a prisão em jardim. Nós servimos um Deus poderoso. Nós servimos um Deus fiel. Paulo ainda nos exorta a perseverarmos. E ele explica porque Jesus é nome sobre todo nome. E ele diz assim aqui mais à frente no capítulo 2: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O que eu aprendo aqui nesses versículos? Jesus aniquilou-se a si mesmo, Ele anulou a sua vontade. Ele se humilhou debaixo da potente, poderosa mão de Deus. E Ele se sujeitou ao projeto que Deus tinha para a vida dele. E por causa da sua obediência, sendo santo, o nome dele é nome sobre todo nome. Porque no livro de Mateus a Bíblia diz que a Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Que quando Ele venceu a morte, a Ele foi entregue todo o poder no céu e na terra. E os joelhos que vão se dobrar não são só nos céus e na terra, mas também debaixo da terra. Você há de convir comigo então que tem muito joelho lá embaixo. Mas eles também têm que se dobrar diante da grandeza daquele a quem nós servimos. Então não importa quais são as prisões que esses que estão embaixo ou nas regiões celestiais querem nos colocar, para nos afligir, para fazer com que a nossa alma seque, para fazer com que nós não venhamos brotar o renovo de Deus, para dizer para nós inclusive que nós não vamos florescer de novo, que nós secamos como uma árvore, como um galho, que não produz mais frutos. Mas a Bíblia diz que a água que jorra do trono de Deus é a água que mata a nossa sede. E Jesus disse à mulher samaritana que se ela soubesse quem é aquele com quem ela falava, ela pediria e receberia a água viva. Quais são as suas prisões? Quais são as prisões que têm impedido você de romper? Quais são os seus medos? Quais são as suas vergonhas?
O que é que está preso nas suas costas, atado, que não deixa você continuar? Quando Jesus chamou a Lázaro para fora, ele levantou, ele ressuscitou e ele saiu para fora do sepulcro, mas a Bíblia diz que ele ficou ali parado. E Jesus disse para as pessoas que estavam ali perto que tinha que desatá-lo, que tinha que desamarrá-lo, que tinha que desprendê-lo, porque Lázaro estava aprisionado. Muitas vezes Jesus já chamou o nosso nome para fora até cansar. E ele já nos ressuscitou inúmeras vezes. Mas nós permanecemos diante do sepulcro como mortos e atados. Como quem não se manifesta nem para fazer assim, ó, para que o outro entenda que é para vir tirar um cordão de você. Prisões, igreja. Prisões. Que não só são do tempo do apóstolo Paulo, que não são só do tempo de Silas, que não são só do tempo de Lázaro, que não são só do tempo de Jesus, porque nós contemplamos a perseguição da igreja. Ontem eu compartilhei na minha página no Facebook um clipe da Fernanda Brum, não sei se vocês viram, Efésios, que fala a respeito da noiva, tremenda revelação de Deus sobre a igreja perseguida. E no mesmo dia que o vídeo foi publicado, no mesmo dia do lançamento oficial do clipe, aconteceram atentados de perseguição em Paris. E para quem não tem visão espiritual pode ser só uma coincidência, mas para nós que sabemos que este mundo está se preparando para entronizar a Satanás e que nós estamos vivendo os últimos dias, nós sabemos que existe algo no mundo espiritual. E o que é que nós temos feito para nós sairmos das nossas prisões, para nós deixarmos o lugar onde nós estamos, ou simplesmente refletir a glória de Deus, ainda que na jaula? Porque refletir a glória de Deus estando livre é muito fácil. Quando tudo vai bem, ninguém te empreende, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas coisa dura é refletir a glória de Deus quando alguém lançou você na cova com os leões e você fica ali orando para que o rei esteja acordado, para que no outro dia alguém venha te tirar do poço. Coisa dura é quando mandam aquecer 7 vezes a fornalha e te lançam lá dentro e você vai pela fé porque você não se dobrou diante dos deuses deste século. E pela fé, você contempla o 4º homem caminhando com você dentro da fornalha. Quais são as suas prisões? O que é que está te prendendo, impedindo você de ver a glória do Deus incorruptível? Eu gostaria que você aí no seu lugar pensasse o que você pode fazer para propagar o nome de Jesus na condição que você vive, do jeito que você está. Nessa situação de dificuldade, de escassez, de desemprego, da sua família que não quer aceitar Jesus, que não quer se converter. Nessa situação aí que você está vivendo hoje, na sua realidade atual, sem maquiagem, o que é que você pode fazer para que a glória desse Deus incorruptível alcance outras pessoas? Ou para que essa luz seja tanta, o brilho seja tanto dentro desse cárcere, que as pessoas vão fazer uma multidão na porta do cárcere, porque elas também querem ser alumiadas, iluminadas pela luz que está em você. Eu aprendi com o Paulo que o fato de eu estar no cárcere não quer dizer que as pessoas não podem ver a luz de Jesus em mim. Eu aprendi com o Paulo que ainda que os açoites sejam muitos, o nome dele precisa ser exaltado. Não importa a minha situação, não importa a minha condição, mas importa que o nome dele seja propagado. Por inveja, por porfia, por contenda, por fofoca, não importa, o nome dele tem que ser glorificado. E se para isso eu tenho que ficar ainda nas minhas prisões durante um tempo, aleluia, glória a Deus por isso. Mas que o nome dele continue sendo exaltado de alguma forma. Ainda que muitas vezes na nossa pequenez a gente não consiga entender, porque nós não enxergamos um palmo adiante do nosso nariz.
Assim como ali também quando Paulo repreendeu aquela menina que estava com espírito de adivinhação. Você imagina a injustiça? Ele arranca o demônio da vida da menina e ele é preso, açoitado. Mas quando Jesus quer salvar alguém, Ele nos põe no cárcere sim. Ele permite o cárcere sim. E Ele coloca o carcereiro lá com a sua família para que possa ter vida e vida em abundância. Porque a palavra do Senhor diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então ali pouco importava os açoites que Paulo e Silas receberam, mas importava que uma família inteira foi salva para a glória do nome de Jesus Cristo. Então Deus, Ele não está dizendo que Ele não se importa conosco, mas Ele também não está dizendo que Ele é um Deus de mimimi, que Ele é um Deus que vai ficar assim, ai tadinho do fulano, ele não pode sofrer nada. Porque importa sim que nós venhamos sofrer aflições, para que ainda na aflição nós consigamos glorificar e exaltar o nome dEle, para que as outras pessoas vejam que não vai tudo bem não, mas Ele está na nossa vida. Não vai tudo bem não, mas Ele é Redentor e Senhor da sua vida. Quais são as prisões que você está? É o medo? É a insegurança? É a falta de fé? Quais são as suas prisões? É porque você quer ter o que o outro tem? É porque você quer ser o que o outro é? Quais são as suas prisões? Responde aí você para o Senhor, no teu espírito. Porque assim como um dia o nome dele foi exaltado na vida de Paulo, e muitos que perseguiram a Paulo souberam que ele era um escolhido do Senhor, assim também as pessoas vão contemplar quem é que nós servimos pela nossa perseverança em seguir a Ele, pela nossa perseverança em carregar a nossa cruz, pela nossa perseverança em aniquilar-nos a nós mesmos, pela nossa perseverança em morrer para produzir muito fruto, pela nossa perseverança em estarmos enxertados na videira verdadeira, pela nossa perseverança em todos os sentidos, ainda que nós estejamos sendo perseguidos. Nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados. Foi Jesus que disse no Sermão do Monte que nós somos bem-aventurados. Nós sempre vamos ser perseguidos, porque o povo de Deus é assim. Amém? Eu quero que vocês coloquem de pé no seu lugar. E que você ore hoje, não simplesmente para Deus te tirar da prisão, mas sobretudo para que a luz dele venha refletir na sua vida, dentro ou fora dela. Porque se Jesus quiser te tirar da prisão hoje, Ele vai tirar. Mas se Ele também não quiser te tirar, você vai ficar e o nome dele tem que ser exaltado. Se Jesus quiser te dar hoje o que você quer, Ele vai te dar. Mas se Ele não te der, você vai continuar perseverando em súplica, em oração, em jejum, em busca pela presença dEle, e o nome dEle vai ser glorificado. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja. Senhor, tu sabes quem são aqueles que o Senhor hoje quer tirar das prisões. Tu sabes, Senhor, quem são aqueles que hoje o Senhor quer libertar do cárcere. Eu sei, Pai querido, Pai amado, que o Deus que por nós tudo executa está presente nesse lugar e pode quebrar todos os cárceres, todas as cadeias e todas as correntes. Pode enviar um terremoto e fazer com que tudo que está preso seja aberto. Mas eu também sei, Senhor Jesus, que todas as coisas são no seu tempo e na sua hora. Então, se hoje, meu Deus e meu Pai, o Senhor ainda não tem tempo de tirar, meu Deus, o teu povo do cárcere, que o Senhor venha fortalecer, para que eles cantem dentro das prisões, para que a luz do Senhor resplandeça de forma sobrenatural, para que as outras pessoas que estão de fora, ainda que elas não consigam compreender porque que não vai tudo bem, mas elas continuam glorificando e engrandecendo o nome do Senhor.
Jesus, nós estamos aqui para dizer ao Senhor, não que vai tudo bem, mas que nós queremos ser fiéis até a morte, para que nós possamos receber a coroa da vida. Espírito Santo de Deus, vai tomando, Espírito Santo, os corações encarcerados, porque são muitos que estão aprisionados em tristezas e em palavras de derrota que o inimigo os colocou. Senhor, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, e pelo poder da tua palavra, do nome santo do Senhor, eu declaro: seja livre, seja livre, seja livre, em nome de Jesus de Nazaré, seja livre, seja livre, seja liberto, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Porque quando Jesus estava ali naquela cruz, as pessoas achavam que ele estava perdendo, mas ele estava ganhando. Eita glória! E nós estamos hoje aqui como quem está perdendo, mas nós estamos ganhando, porque nós estamos recebendo o banquete que vem do céu, nós estamos recebendo a palavra que vem do alto, nós estamos recebendo a força que vem do próprio Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu falei com a missionária